Eu entrei no mundo dos investimentos há alguns anos, inicialmente apenas por um interesse pessoal, de curiosidade, que se traduzia em pesquisas e em procura de informação. Há mais ou menos um ano, porque já faz mais de um ano, eu comecei mesmo a investir de facto com dinheiro meu e de lá para cá tem sido uma grande viagem de aprendizagem e isto tudo levou a estes vídeos do meu canal, não é? Que começaram por ser quase um género de um diário para mim próprio, mas que eu comecei por partilhá-los para o público e pensei, isto pode servir para alguma coisa. Mas em conversa com as pessoas, algumas vezes de forma mais casual, outras vezes de forma mais profunda, eu chego à conclusão que a grande dúvida das pessoas não é uma análise mais profunda de empresa A ou B, mas sim a maior parte das pessoas está numa fase anterior, que é eu estou perdido, eu até gostava de tentar investir se calhar, mas não sei como, nem sei para quê, nem sei como é que isto se faz, nem como é que isto funciona. Daí este vídeo, que se calhar vai ser uma série, ou uma pequena série, com o objetivo de tentar explicar, ok, eu quero investir e agora o que é que eu vou fazer? Okay? E aqui quero falar um bocadinho de porque é que é útil investir, ok? Como e para onde começar a olhar depois como se começar a fazer, ok? Eu invisto principalmente em ações, como vocês sabem pelo canal, que os outros vídeos são sempre sobre ações. Mas vou primeiro falar sobre os outros mecanismos de investimento, por assim dizer, que existem para além das ações. E o próximo vídeo vai ser mesmo só focado em ações e como fazer as ações de lá. Então, para me ajudar nesta explicação, eu até tive a sorte de sair agora mesmo uma notícia aqui na nossa SIC Notícias sobre o nosso ganho salarial e o valor real de compra. Não vou perder muito tempo nisto, mas olhando aqui para este gráfico, nós conseguimos ver que, embora os nossos ordenados até tenham vindo a aumentar, o poder que eles têm para comprar coisas está completamente estagnado. Desde a crise de 2008, nós não estamos mais ricos. Aliás, pergunta-se a qualquer pessoa mais velha, que até possa ser alguém que recebia o salário mínimo há 10 anos atrás e continua a receber o salário mínimo hoje em dia, embora o salário mínimo seja quase o dobro agora, a gente pergunta a alguém: sentes-te mais rico? A pessoa provavelmente vai dizer que não, porque nós estamos mais pobres. A verdade é que o dinheiro que nós temos ganho são apenas valores numa folha e não estão a refletir um poder de compra acrescido. Isto é porquê? Por causa da inflação. Não é? A inflação é uma taxa que hum, reflete a perda do poder de compra das pessoas. Ora, eu vou por aqui nos últimos 20 anos, não é? Porque é mais ou menos o tempo do euro. E o que é que nós temos a ver? Este gráfico é da Pordata e mostra a inflação ao longo dos últimos anos. No ano 2000 foi 2,85%, 4, 3, 3,65%. Houve uma altura em que foi negativa. E porquê é que a inflação foi negativa neste último ano? Neste único ano aqui? Foi a crise de 2008. Normalmente, em momentos de crise, o preço dos produtos, na realidade, quando há uma grande crise, não aumenta, diminui, porque as empresas estão a ir à falência e têm que tentar vender as coisas mais barato porque não estão a conseguir vender de todo. Porque ninguém tem dinheiro para comprar. Ou seja, quando nós temos deflação, que é o que aconteceu aqui, é ainda pior do que inflação. Mas o que é que significa esta inflação de 2,5%, 3%, 3%, agora 7%, ok? 4% e 2,5% novamente. Ou seja, e é assim, nós que vivemos no mundo real e vemos o preço das coisas, sabemos que o valor real de inflação das coisas há de ser superior ao valor indicado aqui. Vamos ser honestos, não é? As coisas não aumentaram 2% num ano. As coisas aumentaram muito mais, no geral. O que é que isso significa? Que se eu estou a fazer poupanças e tenho o dinheiro no banco e não estou a receber juros nenhuns, se eu meto lá 1000 euros, 2% ao ano, pelo menos, desaparece. Ok? Já para não dizer 3%. Eu apontaria mais 3% ao ano. Não é? Ou seja, eu meto lá 100 euros, ao fim do ano é como se 3 euros tivessem desaparecido. Se forem 1000, é como se 30 euros tivessem desaparecido. Ok? Então, como é que nós podemos combater isto? Uma opção simples é, e o fim aqui ao Banco Montepio disse em qualquer banco, é com contas poupanças ou depósitos a prazo, não é? E se uma pessoa colocar aqui 1000 euros, passado 2 anos,
teria 1024. E este aqui é o melhor cenário que ele oferece. Por todos aqui que ele tem. Quer dizer, tem aqui este, que são 3 anos, ou seja, teria que esperar mais um ano. O que é que temos aqui? Taxa anual bruta sem impostos, 1,7%. Ora, como nós vimos aqui atrás, 1,7 é um número menor do que 2 ou menor do que 3. Logo, o que é que isto significa? Se eu tiver o dinheiro no banco, mesmo que o banco me pague juros e mesmo que esteja numa conta a prazo, eu estou a perder dinheiro. Okay? Mesmo que esta conta seja até da Forro, que é 1,5%. Ou seja, eu posso pensar, ok, o meu dinheiro está lá no banco, mas no final de contas ele está menos valioso no fim. Okay? Qual é o passo seguinte? São os certificados de aforro. Okay? Certificados de aforro que todos nós conhecemos, é uma coisa muito portuguesa, é uma coisa específica de Portugal, porque os outros países operam um bocadinho diferente. E o que é que nós temos aqui? O certificado de aforro está associado à taxa Euribor, nunca pode ser superior a 2,5% ao ano. Ora, como nós vimos, 2,5% é menor do que 3%. Logo, mesmo que eu vá comprar um certificado de aforro, é melhor do que ter o dinheiro parado no banco, mas não me está a dar assim tanto dinheiro. E olhando agora para o mundo assim, dos certificados de aforro e das obrigações que existem, que é normalmente uma opção muito mais segura em termos de investimentos, porque estas opções, a grande vantagem delas é que, ao contrário de eu comprar ações de uma empresa, nós sabemos que o dinheiro volta sempre para nós, não é? A não ser que o Estado fosse à falência, mas acho que se o Estado fosse à falência, os meus 2,5% seriam o menor das minhas preocupações. Ora, este exemplo é dos Estados Unidos, é uma coisa muito específica dos Estados Unidos, são Treasury Bills, ou seja, seriam cartas da tesouraria que são basicamente certificados de aforro muito curtos, só duram um ano, ok? Duram até 52 semanas, que é um ano. E é uma coisa muito americana, é uma coisa rápida, é uma coisa que não tem juros, por assim dizer. Como é que funciona? Isto é mais só por curiosidade, porque eu não estou a dizer que isto será um bom investimento. Isto talvez seja um bom investimento quando nós criamos uma grande carteira de investimentos e isto é uma pequena parte. Seria, por exemplo, eu não quero ter o meu dinheiro parado e vou simplesmente largar uma parte nisto para estar a fazer alguma coisa. Como é que isto funciona? Eles não pagam juros, por assim dizer. O que eles fazem é, isto é leiloado e quando é leiloado é vendido por um certo preço. Ou seja, imaginemos que ele vale 100 euros. Ok? Quando ele é leiloado, ele é vendido, por exemplo, a 90. E se eu disser 90 já estou a ser muito generoso. Seria tipo 98. A pessoa compra a 98, espera o tempo pré-definido e recebe a 100 no fim. Ou seja, isto funciona quase um bocadinho ao contrário, em que não há juros que vão se acumulando. Depois existe o próximo passo, que seriam, por exemplo, títulos obrigacionistas do governo americano. Eu vim aqui à Trading 212, que é a plataforma que eu uso para comprar ações, que para nós cidadãos que não são americanos, a única maneira para nós termos exposição a títulos de dívida americanos seria através daqui. Ok? Que instrumento é este? Isto é literalmente um índice que segue o valor dos certificados de aforro, por assim dizer. Lembrando que a América não existem certificados de aforro, estou a chamar simplesmente para simplificar. Isto segue o valor dos certificados de aforro americanos e diz aqui a marca, iShares, ou seja, são feitos pela BlackRock, que é quem tem o nome iShares. United States Dollars, Treasury Bonds, ou seja, são títulos do Tesouro americanos de 7 a 10 anos. Distributivo, ou seja, os juros que vêm destes certificados de aforro são distribuídos para nós. Existe uma segunda opção que seria acumulativos, em que os juros que vêm são imediatamente investidos de novo para aumentar o nosso bolo. E nós aqui podemos ver como é que eles se comportam. Porque ao contrário do certificado de aforro, é por isso que eu digo que quando falamos da América não estamos a falar de certificados de aforro. Porque o certificado de aforro é uma coisa que fica trancada na nossa conta. Ou seja, o indivíduo tem um certificado de aforro. Quando nós compramos um título obrigacionista americano,
estamos a comprar um investimento e o valor dele flutua e os investidores muitas vezes compram-nos e vendem-nos uns aos outros. E nós aqui podemos ver claramente que, já agora temos que avisar, quando o valor de uma obrigação americana aumenta, significa que mais pessoas a estão a comprar. Quando é que as pessoas compram obrigações? Quando existe insegurança. Ou seja, há insegurança, eu vou comprar isto, vou sair do mercado de ações e vou comprar títulos obrigacionistas porque o governo americano é mais garantia do que simplesmente uma empresa qualquer. Nós vemos aqui o final do mandato do Biden, em que o preço deles aumentou, ou seja, o mercado estava um bocadinho ansioso. O Trump é eleito mais ou menos nesta altura e o valor dos certificados de aforro desaparece. Okay? Desaparece, quer dizer, baixou. Em contrapartida, nós veríamos nesta altura o valor das ações americanas a subir, porque o dinheiro circulou daqui para as ações. Ok? E aqui o Trump é eleito. E reparem, o Trump é eleito, começa a fazer porcaria, e o valor dos títulos obrigacionistas começa a aumentar, não é? Até que ele anuncia tarifas, e sobe até cá acima, porque estes gráficos contam histórias. Ele aqui subiu até lá acima, o Trump cancela as tarifas, volta cá para baixo, o Trump volta a dizer que tem tarifas, volta a subir e agora voltou a cancelar. Ou seja, tem sido uma montanha russa. E nós conseguimos ver a história do que está a passar simplesmente pelo movimento de um preço de um título obrigacionista americano. E como é que funciona uma coisa destas? Como isto está cotado no mercado de ações como se fosse um fundo, qualquer pessoa pode chegar aqui e comprar. Ou seja, está a comprar uma parcela e esse valor tem direito a uma parte dos juros deste bolo. Eles aqui em baixo dizem que é que o dinheiro está investido, não é? 99,89% do dinheiro que está aqui neste fundo está investido em títulos do Tesouro americanos e uma parte muito, 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 muito pequena está em algum dinheiro solto que está por aí. Ok? E isto é tudo. Nós depois temos ainda outro tipo de títulos, que seria, por exemplo, uma obrigação de uma empresa, que funciona um bocadinho como um certificado de aforro. Este aqui, estou a mostrar isto como exemplo, porque é algo que está a funcionar agora neste preciso momento, podem ser compradas agora, em qualquer banco, ou seja, isto aqui em Portugal é comprado através de bancos, é a Mota-Engil, que é uma empresa portuguesa, e basicamente isto funciona tal e qual como um título obrigacionista do governo. A Mota-Engil quer se financiar a si própria, o banco, quando empresta dinheiro, empresta, sei lá, uma taxa de juros de 10%, imaginemos, e eles pensam, não, não, eu vou vender estes títulos, e estão a vender aqui a 4,5%, que ao contrário de todos os outros, este é o primeiro título que é maior do que a inflação, por isso este aqui até compensa. E eles pagam 4,5% ao ano. No mínimo a pessoa tem que investir 500 euros e pode investir 50 mil. Aliás, 50 milhões. Se alguém quiser ser um grande patrocinador da Mota-Engil. O que acontece é, eles depois no fim devolvem o dinheiro. Ou seja, aqui temos uma situação em que nós somos os credores desta empresa. Temos que ter confiança na empresa, porque uma empresa é óbvio que tem um maior risco de ir à falência do que um governo. Mas mesmo assim o governo pode ir à falência, não é? Numa grande tragédia. E aqui nós emprestamos o dinheiro, a empresa vai fazer as suas coisas e no fim eles devolvem-nos o dinheiro com os juros. Ok? E aqui temos um apanhado do tipo de instrumentos que é possível utilizar para tentar ganhar dinheiro com o nosso dinheiro. Ok? São todos muito simples. O único que eu não expliquei como é que se poderia arranjar seria uma T-bill, não é? Que está aqui. Porque isto está reservado a cidadãos americanos. Para uma pessoa ter acesso a isto, teria que ser como eu fiz por aqui. Ou seja, teria que procurar um instrumento que tivesse acesso a isto. Ou seja, eu aqui escrevi bonds, não é? Mas teria que escrever, se calhar, Treasury Bill e procurar. Por exemplo, aqui já tem um ano. Já é muito parecido, não é? E reparem como aqui, quando nós olhamos desta maneira, nós podemos ver aqui novamente o efeito
eleição do Trump e depois aqui o efeito entrada em vigor do Trump que volta a causar instabilidade. E depois o Trump volta atrás nas tarifas. Qual é que é a diferença? Como aqui nós estamos a falar de títulos a um ano, a diferença não é tão grande. Porque todos nós sabemos que daqui a um ano o governo americano vai ter dinheiro para pagar as coisas. O problema é daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, e quanto mais para a frente, mais arriscado se calhar é, não é? Ok, por fim, eu queria falar do mercado de ações. E eu preparei aqui um gráfico que mostra, a meu ver, porque é que o mercado de ações é a melhor opção. Nós temos aqui um índice que é S&P 500, ou S&P 500 em inglês, que é basicamente um índice feito pela empresa Standard Poor's. Nós aqui em Portugal conhecemos-la bem porque é a empresa que veio dizer que a dívida portuguesa era lixo. E eles têm este índice já há muitos anos, há uns 100 anos, que é simplesmente as 500 maiores empresas americanas, por tamanho. Isto está sempre a ser atualizado, não é? As 500 maiores empresas que estão lá agora não são as 500 maiores empresas que estão lá há pouco tempo. E isto normalmente é utilizado como métrica para definir o mercado americano. Há muitos outros índices, ok? Há índices maiores que acrescentam empresas mais pequenas, há índices globais, há índices europeus, há índices ingleses, índices franceses, há índices para todos os gostos. Às vezes até dentro de certas indústrias, por exemplo, um famoso que é o United States 100, são 100 empresas tecnológicas dos Estados Unidos, mas este aqui é o mercado americano. E eu marquei aqui vários anos, ok? Eu fiz vários quadrados, que começam sempre no dia 1 de janeiro e terminam no dia 31 de dezembro. O que é que nós temos a ver? No último ano, 2024 para 2025, o mercado subiu 26%. Ok? 2023 para 2024, o mercado subiu 26%. Está aqui. De 2022 para 2023, o mercado caiu 21%. Ou seja, quem investiu neste dia perdeu 21% ao fim do ano. De 2021 para 2022, o mercado subiu 26%. Ou seja, normalmente ele sobe 26% no ano. E mesmo no ano do Covid, aliás, nós conseguimos ver aqui exatamente o dia em que começou o Covid e dá-se o pânico. Oh meu Deus, o fim do mundo vem aí. Houve esta queda brutal. Se nós contarmos o dia 1 de janeiro e o último dia do mercado, mesmo assim ele subiu de valor 16%. Mesmo tendo tido esta queda absolutamente enorme. Ok? Ou seja, o que é que eu estou a tentar explicar com isto? Mesmo quando o mercado enfrenta grandes adversidades, ele consegue normalmente sempre subir. Isto tem a ver com o otimismo das pessoas, não é? As pessoas querem crescer e querem subir e todos os dias novos investidores entram no mercado e colocam lá dinheiro e o que faz com que isto continue sempre a subir. É tão simples quanto isso. Nós aqui até podemos ter, só por curiosidade, temos de ver que a queda no mercado americano do Covid foi tão grande como a queda na entrada do Trump. Ok? Eu não estou a usar o ano 2025 como exemplo porque ainda não passou muito tempo, só passaram uns meses. A verdade é que tem sido desastroso. Mas como podemos ver, começou bem, aliás, começou um bocadinho estagnado, caiu e já está quase a recuperar. Ou seja, este pânico todo que houve por causa das tarifas e era o fim da economia mundial, já recuperou quase tudo. Ok? E porquê que eu acho que isto é importante uma pessoa ter em conta? Que é, imaginando que eu compro simplesmente um fundo que é um índice que segue o mercado, nem tenho mais trabalho, comprei só isto. Já está a valorizar muito mais do que se tivesse comprado o certificado a forro. Com a vantagem de que eu posso vender isto a qualquer momento e recuperar o meu dinheiro e pô-lo de volta na minha conta, se houver alguma emergência. Ou seja, embora em certos anos, como por exemplo aqui 2022 para 2023, possam ser negativos no geral, isto tem sempre a ver um bocadinho com o ponto de entrada da pessoa, porque esta pessoa entrou em 2022 e está muito feliz da vida, não é? Porque subiu isto tudo. Esta aqui, se calhar, não. Mas a verdade é que, imaginando que eu era um investidor e tive o azar, comprei mesmo no dia antes do Covid. Que azar. O mercado caiu quanto? 34%. Lá se foi a minha vida. Que tragédia.
A verdade é que se eu tivesse permanecido forte e não tivesse entrado em pânico e não tivesse vendido, mesmo que eu tivesse visto as minhas empresas cair 30%, passado estes anos todos, tinha valorizado 80%. Ok? É por isso que quanto mais tempo uma pessoa tem um investimento no mercado, mais hipóteses tem de ele correr bem. Ok? Isto é uma coisa que o tempo joga sempre a nosso favor. A pressa e o pânico é o que leva as pessoas a perder dinheiro. Ou somos apressados porque achamos que somos mais inteligentes do que todas as outras pessoas, ou temos mais medo de não sabermos o que vai acontecer. Pensamos que quando uma empresa que nós compramos baixa de valor, estamos a perder dinheiro. Normalmente isso não é real. Nós só perdemos dinheiro se uma empresa baixou de valor e eu for vender a um valor mais baixo. Não é? Se eu tivesse comprado no mercado e ele baixou de valor aqui, eventualmente volta a subir. Porquê que ele volta a subir? Porque quando uma empresa baixa de valor, vários investidores começam a olhar e pensam: bem, ela agora está barata, agora vou comprá-la. E esta gente toda começa a entrar e o preço começa a subir. Depois vem uma segunda vaga de investidores que diz: ok, esta empresa já está a andar, isto está a subir, isto é um bom investimento, se calhar eu vou entrar. Aí depois há um terceiro grupo que diz: oh meu Deus, isto está a andar mesmo rápido, pá, vou comprar agora. E depois há sempre aquela pessoa que chega mesmo no fim e diz: epá, sou um gênio, estou a comprar isto mesmo agora que é tão bom. E depois no dia a seguir começam todos a vender porque acham que já subiu o suficiente e querem trazer o dinheirinho de volta para a sua conta. E isto é sempre cíclico, ok? Há pessoas que entram em certos momentos e têm mais a sorte, outras têm mais azar. Mas no geral, se a pessoa não desistir e não entrar em pânico, ganha sempre. Nós aqui estamos a jogar com literalmente a psicologia das pessoas, não é? Tem a ver com o pânico e a vontade e a ganância do ser humano. Muito mais do que matemática, porque isto tem muita matemática também, tem a ver com psicologia humana, diria eu. É assim, uma coisa que nós temos também a ver aqui, agora só em jeito de finalizar, é o crescimento que houve agora é muito acelerado comparado com o crescimento que havia antes. Okay? Nós temos a ver aqui o mercado americano. Não só ele está cada vez mais volátil, reparem como as ações sobem e descem muito mais violentamente do que faziam antigamente, como ele está a andar mais depressa. Porquê é que isto acontece? Isto acontece por causa da inflação e por causa da impressão de dinheiro. Inicialmente com o Trump e depois com o Biden, os americanos imprimiram muitos dólares. Trilhões. E estes dólares inundaram o mercado de ações. O que fez com que isto subisse tanto. Okay? Houve aqui mãozinha do governo que distorceu aqui um bocado as coisas. E a verdade é que isto lentamente tem vindo a sair do mercado de ações e a entrar na economia, que está a levar a esta inflação toda que nós estamos a ver. E a questão é como é que nós conseguimos contrariar isto, como é que nós conseguimos trazer riqueza à nossa vida e criar até um fundo de maneio para emergências, não é? Porque a diferença em ter o dinheiro aqui ou numa conta no banco é quase a mesma. A diferença é que aqui ele está a render muito mais e que eu posso tirá-lo na mesma, a qualquer momento.